Voltaire? Quente? Diderot? Mas o que é isso? E esse negócio de iluminismo aqui tá iluminando o quê? E você, sabe o que é o iluminismo? Se você tem essa e outras dúvidas, venha comigo no nosso 5 Minutos de Filosofia. Deem uma olhada nessa figura aí, pessoal. Como vocês podem ver aí, né, tem uma mulher iluminando o negócio aí. Essa mulher é a deusa Minerva, que é a deusa da sabedoria. E aí embaixo a gente tem aí um padre, né, que representa a igreja. A gente tem ali um cara ali com a roupa de nobre, que representa a nobreza europeia. E tem um outro camarada com um turbante aí que representa o estrangeiro e tal. E tá ali a deusa Minerva, a deusa da sabedoria, iluminando a todo mundo. Isso é a figura que nos ajuda a entender melhor este conceito de iluminismo, que é uma metáfora, na verdade, né? Quando eu falo iluminismo, eu estou falando em clarear as ideias, tirar as pessoas de um estado de ignorância. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que a Idade Média é a Idade das Trevas, né? Quem criou esse conceito foram os próprios iluministas, né? Então, as luzes seriam o que viria trazer, né, o conhecimento e ia tirar o mundo desse estágio de ignorância que havia até então. Em outras palavras, pessoal, o iluminismo é um movimento pulverizado, ou seja, que defende várias ideias que tem um objetivo principal: destruir uma percepção de realidade, uma conjuntura político-social que já existia lá desde a Idade Média e se arrastava por boa parte da Idade Moderna. Não por acaso, o iluminismo ele tem uma correlação com o Renascimento, né? O Renascimento também era o que tiraria as pessoas das trevas, né? E o iluminismo também ela segue nesse sentido para colocar o ponto definitivo em ideias que eles consideravam retrógradas e deveriam ser superadas. Como, por exemplo, a submissão das outras áreas do conhecimento à ideologia cristã. Como, por exemplo, na Idade Média, né, a igreja mandava em todas as áreas do conhecimento e na política. Isso se mantém em algum nível na Idade Moderna e os iluministas querem destruir esse modo de ver as coisas e tentar fazer as pessoas enxergar o mundo pelo mundo. Vou dar aqui alguns exemplos de perspectivas iluministas que surgiram durante os séculos 17 e 18. Por exemplo, John Locke, né, o camarada do liberalismo, ele fala o seguinte: os seres humanos eles são iguais, né, e todos eles têm direito à vida, à liberdade, à propriedade. Esses direitos naturais que ele cria seria uma ruptura com uma forma de ver o mundo que existia até então no que ele chamava de antigo regime, em que havia um estatuto em que o clero e a nobreza tinham leis que eram diferentes da plebe, né, e dos burgueses, que eram pessoas que, por exemplo, tinham que pagar impostos e carregavam nas costas todos os outros belezinhas lá. Uma outra ideia também que os iluministas queriam destruir era o modelo de governo absolutista. Contra isso, surge a perspectiva de Montesquieu, por exemplo, que ele fala que deveria haver a separação dos poderes em 3 partes, tal como é no Brasil hoje em dia, né? Que tem o executivo, que é quem vai mandar no final executar as ações, o legislativo, que cria as leis, e o judiciário, né, que vai julgar, vai moderar se está tudo correndo bem ou não. Há um outro camarada também chamado Voltaire, que ele vai escrever uma série de livros em que ele vai fazer críticas pesadas ao modo de conduta política e à intervenção da igreja em assuntos de Estado e do cotidiano. E esse camarada também vai defender uma outra ideia que é muito importante e que vai quebrar com uma série de coisas negativas que houveram nos séculos anteriores, que é a tolerância religiosa. Sim, aceitar o indivíduo independentemente da religião que ele siga. E mais, ele vai contra a censura, qualquer forma de censura. Inclusive atribuída a ele, embora ele não tenha escrito isso em nenhum livro, né? Aquela frase famosa: posso não concordar com nada que você diga, mas vou defender até a morte o direito de você dizer essas ideias. Bom, para além disso, tem um outro camarada importante também, esse nosso conhecido, que é o Kant, que ele vai defender
né, num texto que é muito importante, chamado O que é Esclarecimento, qual que seria a nova visão de mundo, como seria o novo homem no iluminismo. O Kant vai falar o seguinte: temos que sair do nosso estado de minoridade, que é quando você não tem o senso crítico, quando você não pensa por si só, quando você não tem a educação para isso, né? Quando você apenas é mandado pelo que os outros querem que você faça, e temos que mudar a sociedade de um modo que as pessoas tenham um olhar crítico sobre as coisas, sejam esclarecidas e atinjam o estado de maioridade. Então ele está falando que todo indivíduo deve participar do processo político, da sociedade como um todo, criando um novo homem que seria o homem das luzes. Ok? Basicamente é isso que eu tinha para falar. Por hora, até a próxima. Tchau!